Bom dia, Espírito Santo. É bom receber vocês aqui. Muito bom poder falar da palavra de Deus, compartilhar com vocês essas histórias da Bíblia, desses homens, dessas mulheres que foram tão fundamentais, né? É o Senhor dizendo pra gente, ó, são pessoas normais, são pessoas comuns como eu e você. Então, não olha pra você e fala que você é pequeno não, porque se Deus quiser fazer obra através de você, Ele vai fazer, viu? Hoje eu quero falar um pouquinho de Salomão. Salomão, o rei Salomão. Todo mundo, né, já ouviu falar da sabedoria de Salomão, das suas riquezas, que ele foi um dos reis mais ricos. Filho de Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, que a quem o Senhor amava, a quem obedecia, que ele tinha uma obediência muito grande. Passou por todo um processo, né? Mas foi aprovado no final. Quando ele falhou com relação a Urias, mas o Senhor, ele passou por um momento de muita dificuldade, ele pagou o preço pelo erro que ele cometeu, mas o Senhor entendeu que ele tinha um coração que ele aceitava a correção do Senhor. E às vezes a gente acaba não aceitando, a gente quer fazer a coisa errada, mas na hora que a gente tem que passar pela consequência, a gente acha que Deus é ruim com a gente. E o Senhor, ele nunca vai ser ruim com ninguém. Só que ele é um Deus justo. Então eu quero falar um pouquinho do Salomão. Quero ler com vocês 1 Reis 3, do 7 ao 12. Davi é morto, Salomão assume o trono, ainda muito jovem. Aí ele fala: agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este povo tão grande? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Então ali naquele momento, ele estava apreensivo, né? Porque ele tinha que governar um grande povo e ele clama ao Senhor. E Deus se revela a ele através de um sonho, dizendo: se você fizer como o seu pai fez, eu serei com você, eu não te abandonarei e você será um grande rei. Você será muito rico, porque você me pediu discernimento, sabedoria. Você não me pediu riquezas, mas eu te darei tudo isto. Aí uma história muito, muito bonita e muito forte é sobre o veredito que ele dá com relação às duas prostitutas. Essa história, ela está em 1 Reis 3, do versículo 16 ao 28. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele, de manhã, vi que não era o meu filho.
que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, o seu filho está morto, o meu é que está vivo. Então o rei ordenou: traga-me uma espada. Trouxeram-lhe e ele ordenou: corte a criança viva ao meio e deem a metade a cada uma dessas mulheres. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem meu nem seu, cortem-o no meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança. Deem na primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Aqui o Senhor, ele está nos alertando de uma coisa assim, ó. Às vezes as pessoas, elas querem resolver as suas coisas através de uma mentira. E por um certo tempo elas podem até nos confundir. Mas será que as duas estão contando uma história? Quem será que está falando a verdade? É igual numa briga de marido e mulher, né? O marido e a mulher, ele conta uma história e a mulher fala uma coisa do marido, o marido vai e fala uma outra coisa da mulher. Dois irmãos contando uma história: olha, mãe, quem fez errado fui eu. Aí o outro vem: não, mãe, quem fez errado foi o outro. E aí eu sempre gosto de falar assim: toda história, ela tem 3 versões. Tem a versão do marido, tem a versão da mulher e tem a versão de Deus. E essa é soberana. E o Senhor, ele nos dá discernimento e sabedoria para a gente, através do Espírito Santo, conseguir enxergar quando a pessoa está falando a verdade ou quando ela está falando a mentira. Às vezes vem pessoas contar situações pra gente, pedir um conselho, e você nota que ela vem com meias verdades, ela não vem falando tudo de forma assim. E as pessoas, elas têm muito essa mania de sempre se colocar no papel da vítima. Sempre o outro que errou, sempre o outro que falhou, sempre o outro que mentiu. E quando você coloca a luz naquilo, o Senhor mostra pra gente, o Senhor revela quem verdadeiramente está falando a verdade. E Ele justifica quem fala a verdade. E neste caso foi assim. As duas, não, o filho é meu, o outro, mas a mãe, que o filho tinha morrido, que ela tinha dormido por cima dele, na hora que o rei falou: vamos dividir essa criança ao meio, ela falou: divide, já que não é meu, também não vai ser dela. Por quê? Ela não tinha nela um amor verdadeiro, ela não tinha um amor de mãe, porque aquele filho não era o dela, ela sabia que o dela tinha morrido. Então, através daquele ato, através daquela atitude, Salomão, ele mostrou para as pessoas que Deus estava com ele, que Deus, ele era um homem dirigido pela presença de Deus, pelo cuidado de Deus. Nele habitava o Espírito Santo? Não, porque o Espírito Santo começou a habitar em nós a partir da morte de Jesus Cristo na cruz. Quando ele morreu, ele nos disse: está consumado, eis que vou para o Pai e deixo com vocês o meu Espírito, o Espírito Santo. Então, os homens que viveram antes da crucificação de Jesus, eles não tinham o Espírito Santo habitando neles, eles não tinham essa presença. E olha como nós somos abençoados, olha como nós somos, olha hoje como é diferente. Você saber que você tem esse livre acesso, você não precisa de um profeta vir falar com você: olha, o Senhor mandou te dizer. Não, você mesmo, você está com os seus ouvidos abertos, você permitindo que o Espírito Santo fale com você, o Senhor fala diretamente com você, porque Ele habita em você. E nessa história é muito bonita. E ali, na hora que aquela mulher fala: então corta no meio e dá para os dois, ele falou assim: você não é a mãe, porque uma mãe, ela prefere saber que ela vai ficar no prejuízo, que ela vai perder, mas ela quer o filho dela vivo. Ela não quer o filho dela morto.
Ela não quer sair de lá com metade de um filho. Ou ela sai com o filho inteiro, ou ela sai sem nada. E essa mãe diz não. E essa mãe era uma prostituta. Então fala assim, às vezes ela não tinha sentimento. Tinha, todos nós temos sentimentos. Todos nós temos as nossas feridas. Às vezes a gente julga, é uma prostituta, é um ladrão. Mas o que fez aquela pessoa fazer aquilo? A gente às vezes tem que ponderar com relação a isso. Ninguém nasce amaldiçoado, gente. Ninguém nasce amaldiçoado. Às vezes são coisas que acontecem na vida da pessoa que faz com que ela perca a esperança, ela se afaste e ela não conheça. Às vezes você conversa com pessoas que não conhecem Deus. Eu fico impressionada. Como assim Deus? Como assim Deus faz isso? Como assim Deus habita em mim? Mas eu não sabia que Deus fazia isso. Eu não sabia que Deus tinha ressuscitado alguém. Pessoas que nunca tiveram contato com a palavra de Deus, que nunca tiveram contato com uma Bíblia, nunca abriram uma Bíblia. Mas sabe quem é você na vida dessa pessoa? Você é a Bíblia que ela nunca vai ler. Então, às vezes, através das nossas atitudes, através dos nossos conselhos que nós damos para a pessoa, nós vamos estar mostrando a Bíblia para ela, nós vamos estar falando da palavra de Deus, falando do pão vivo, falando de Deus, falando de tudo que Ele pode fazer, que para Ele não existem impossíveis, não existem impossíveis para o Senhor. E aqui, essa história, assim, ela é rica em coisas assim. O que Deus deu para Salomão? Sabedoria. Sabedoria. Um homem que tinha o discernimento entre o bem e o mal, que foi um rei, que construiu o templo do Senhor, que construiu o palácio, e durante todo o seu reinado, Deus não permitiu que tivesse guerras. Ele reinou sobre Israel durante 40 anos, esses 40 anos foram anos de fartura, anos de prosperidade. Ele era um rei muito respeitado, a sua fama ecoava pelo mundo inteiro, as nações sabiam que o Senhor era com ele. Só que aqui, uma coisa me chamou muita atenção. Ele era um homem muito sábio, mas às vezes a gente começa a achar que através do nosso conhecimento, através do que a gente sabe, a gente não precisa mais de Deus e a gente vai se afastando. A gente vai achando que quem está fazendo as coisas, quem está conquistando, quem está fazendo com que aquilo prospere, somos nós. E na verdade não somos nós, é quem está ao nosso lado. Quem está ao nosso lado na batalha, quem está ao nosso lado no dia a dia, é Ele que vai dando as nossas vitórias. Mas a gente fala assim, eu não preciso de Deus. Para que eu preciso de Deus? Eu tenho um bom salário, eu sou uma pessoa que eu estudo aí bastante, eu sou uma pessoa que tenho condições. Tudo que eu conquistei foi pelo meu esforço. Tudo que eu conquistei é porque eu mereço, é porque eu sei tudo, é porque eu sou bom em tudo que eu faço. Mas, gente, não adianta. Quando a gente começa a achar na nossa vida que tudo que a gente faz é por conta da nossa força, a gente começa a tirar o valor de quem realmente faz, de quem realmente pode. E com Salomão começou a acontecer isso. O Senhor sempre falava para o seu povo, olha, vocês me adorarão em espírito e em verdade. Eu sou um Deus único. Mas aí Salomão, como ele era muito rico, ele foi só acumulando mulheres, porque naquela época os homens podiam casar várias vezes, eles não era uma relação monogâmica como é hoje. Então Salomão, ele teve mais de 700 esposas, além das concubinas. Diz que Salomão teve mais de 1000 mulheres. Então era um homem que tinha tudo o que ele queria. Ele tinha riqueza, ele tinha mulheres, ele tinha tesouros, ele tinha palácios, ele tinha tudo. Só que cada mulher que ele casava trazia para ele a sua verdade, os seus ensinamentos, a sua espiritualidade. Cada uma tinha o seu jeito de adorar o seu Deus. E aí o Senhor sempre falava, quando você vai procurar uma mulher para você, procure dentre as mulheres do meu povo. Mas ele não.
ele procurou as egípcias, ele procurou várias mulheres. E essas mulheres vinham com religiões diferentes, com deuses diferentes. E com isso, cada mulher, ele ia construindo, essas mulheres falavam assim, olha, eu preciso que você construa um altar para eu adorar o meu Deus. Ele ia construir um altar para a mulher dele adorar um outro Deus. A outra mulher dele adorava Baal, ele ia construir uma coisa para adorar Baal. Aí o que ele fez? Ele começou a trazer para o reino dele outros ídolos, outras crenças, e isso começou a contaminar o reinado de Salomão. Ele começou a se afastar do Senhor. Mas Deus, ele tinha feito uma aliança com o rei Davi. Ele tinha feito. E por amor a Davi, ele ia mantendo lá a sua aliança com Salomão. Só que chegou num determinado momento que ele fala assim, ó, lá em 2 Reis, lá em 2 Reis 11, versículo 34. Olha que coisa forte que acontece aqui. Um homem que era segundo o coração de Deus, que era Davi, tem um filho, Salomão, que agora está reinando sobre Israel. E ele pediu e o Senhor lhe deu sabedoria. Mas a sabedoria sem a presença, ela se perde, ela é nula. Então, às vezes você conversa com pessoas, e antigamente eu não entendia isso. Eu falava, meu Deus do céu, como essa pessoa, ela conhece a Bíblia inteira, do início ao final, e ela não acredita em Deus? Como que ela leu todas essas escrituras e ela não vive as coisas de Deus? Aí o Senhor me falou, porque não adianta. Quando a pessoa lê sem a presença, é como se ela lesse um livro qualquer. Porque ela não está com o coração aberto para entender as verdades que esse livro traz. Então, toda vez que a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que pedir, Espírito Santo, abre meu entendimento, que eu possa entender, abre meus olhos, me ajuda nessa leitura, como que eu posso interpretar essa palavra? Espírito Santo, como que eu posso, Senhor? E aí você chama ele para a leitura. Então aí verdadeiramente você está lendo uma palavra sagrada, um livro sagrado. Agora tem pessoas que são estudiosos da Bíblia e não acreditam em Deus. Porque eles leem como um livro histórico. Eles não conseguem ver a revelação que esse livro traz. Quando a gente vai ver uma palavra, vocês já perceberam isso? Às vezes a gente vai num culto e uma pessoa fala assim, hoje eu vou pregar sobre a história de Esther. Aí ela vai lá e começa a contar, ela lê um texto e ela começa a pregar sobre a história de Esther. E daquele texto, ela tira uma revelação. E às vezes, na mesma semana, você vai uma outra pessoa e fala, eu vou pregar tal lugar. E ela começa a pregar no mesmo texto. Aí quando você fala assim, ela vai pregar no mesmo texto que o pastor pregou nessa semana ainda. Olha que coisa! Só que aquela pessoa traz uma revelação totalmente diferente daquele texto. Porque quem revela a palavra é o Espírito Santo. Então, tem um ditado que fala assim, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Passam dias, passam anos, passam décadas, pode passar o tempo que for. Essa palavra sempre vai ser nova. Ela é mais nova que o jornal que você vai comprar amanhã. Ela é nova, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então aqui nós estamos contando a história de um rei que pediu ao Senhor discernimento e o Senhor deu para ele. E ele assumiu o reinado após o rei Davi. E olha o que acontece ao fim do reinado de Salomão. Olha para você ver como as nossas escolhas, as coisas que a gente permite, as coisas que a gente traz para nossa casa, elas nos afastam do Senhor. Então vamos ler 1 Reis 11, versículo 34. Olha que forte isso, gente. Aqui, ó. Mas, aí Deus fala assim, Deus fala para Salomão, mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão.
Eu o fiz governante todos os dias de sua vida por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Eu tirarei o reino das mãos do seu filho. Então aqui Deus está falando assim, ó, como eu fiz uma promessa a Davi, eu não tirarei o reinado de Salomão. Ele vai governar, mas quando acabar o reinado dele, eu vou tirar o reinado do seu descendente. E aí ele pega o reino de Israel. Todo mundo sabe que o reinado de Israel é dividido em tribos, são as 12 tribos. E ele fala assim, ó, por amor ao meu servo Davi, eu vou deixar uma tribo, a tribo de Judá, para o filho de Salomão. Mas os outros reinos, as outras tribos, terão um novo rei. Porque ele não me obedeceu, ele fugiu da minha presença. Mas, poxa vida, Salomão não era o homem mais sábio do mundo? Salomão não era filho de Davi? Mas de que adianta tudo isso se a gente começa a achar que não é Deus que faz, que é a gente que faz na nossa força? Então o Senhor fala, tudo bem, você não precisa de mim? Você não me obedece? Eu falo para você fazer de um jeito, você faz de outro? Eu falo para você não participa dessa mesa e você participa? Eu falo para você não faça uma aliança com essa pessoa e você faz? Tudo bem, não tem problema. A sabedoria, ela é importante? É. Mas a sabedoria sem a presença, ela não vale de nada, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente fica achando que nós somos os poderosos, as poderosas. Nossa, mas eu entendo da Bíblia, eu entendo disso, eu entendo daquilo, eu entendo da vida. Nossa, que eu faço isso, que eu sou um estudioso, que eu tenho isso. Mas, gente, se não tiver a presença, não adianta, é vazio, é vazio. Mas o Senhor, quando Ele faz uma promessa, como Ele prometeu ao rei Davi, Ele honrou essa promessa até o final da vida de Salomão. Quando Salomão morreu, o Senhor falou, pronto, até aqui eu vim, eu fiz a minha parte, mas Salomão não fez a parte dele. O reino Israel está corrompida. Eu não sou o Deus de Israel mais, eu não sou o Deus desse povo. Eles me abandonaram. Hoje eles seguem outros deuses, hoje eles adoram os ídolos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabia? Porque a gente quer fazer assim. A gente está fazendo tudo, como se a gente pudesse todas as coisas, mas a palavra dele nos diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus tem que ser o seu aliado. Em tudo na vida, o Senhor tem que ser o nosso aliado. A gente tem, tudo que a gente for decidir, a gente tem que convidar o Senhor para decidir junto com a gente. Mas não, a gente às vezes quer viver uma vida longe dele. Como eu às vezes falo muito isso para as pessoas, a gente quer a bênção, mas a gente não quer o Deus da bênção. A gente quer que o Senhor faça, mas a gente não quer viver com Ele, não quer viver para Ele. A gente quer os milagres, mas a gente não quer viver uma vida de milagres, viver uma vida na presença dEle. A gente vai, idolatra outros deuses, a gente vai, idolatra pessoas. Isso é o pior ainda, quando a gente idolatra as pessoas, quando a gente acha que as pessoas que vai nos dar força. Ai, se não fosse fulano, não. Às vezes o Senhor permitiu que aquela pessoa entrasse na sua vida para te abençoar, mas tudo é uma permissão do Senhor. Então, presta bem atenção, não deixe que às vezes, por você estar se achando grande demais, sábio demais, você tenha se afastado do Pai. E aí tudo aquilo que você conquistou venha se perder por você estar longe dele. Então, que o Senhor te abençoe, que essa palavra sirva como uma reflexão para todos nós, inclusive para mim. Vamos começar a refletir. Tudo que nós temos é permissão do Senhor. Tudo que nós temos foi Ele que nos deu. Ele nos deu. Então, que o Senhor te abençoe, que a sua presença seja constante, que você nunca se afaste dele. E que você queira todo dia ter Ele caminhando junto com você.
Porque hoje nós temos um privilégio que esses homens não tiveram. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Deus abençoe você. Fica bem.